Onde que a gente vê se tem pessoas? Já tá ao vivo. Ah, tá ao vivo. Tá. Mas onde aparecem mensagens? Ali. Tá. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Aí, tem gente já chegando. O pessoal já tá chegando, só que eu acho que eu vou ter que virar isso aqui, gente. Eu tentei fazer deitado, mas não vai dar. Não vai dar. Vamos mudar aqui um pouco. Fazendo o velho estilo. Peraí, vamos aparecer Pra nós caber as duas. Pra caber nós duas e todos vocês. Oi, Renata querida. Olá, pessoal. Tô ajeitando aqui porque tava querendo fazer com a câmera deitada, mas já vi. Vem mais pra cá, Marta. Eu acho que se puser mais longe, talvez dê certo. Aqui, ó. Boa noite, Márcio. Sandra, querida. Vem mais pra cá, Marta. Sandra. Legal. Aí? O som não tá funcionando? Vamos lá. Vamos colocar esse som a todo vapor. Pronto. Já tá funcionando, pessoal? Boa noite, pessoal. Rosa. Hoje eu estou muito, muito contente de receber vocês. O som tá ótimo agora, né, Bianca? Que bom. Muito bom. E hoje eu estou bastante contente porque eu estou com vocês e também porque eu estou com a minha querida colega, paciente, Marta Gouveia. E nós vamos conversar, vamos ter uma conversa que eu desejo que seja bem explanativa. E vocês sabem que sempre as lives daqui, a motivação maior é o despertamento de todos. E eu sei também que essa minha querida aqui, a Marta, que dá um abraço nela aqui, ela é muito querida e ela é psicóloga, trabalha com MDR também, é junguiana, que eu acho o máximo também, e conhece bastante sobre seitas. Sabe que a gente fala, óbvio, sobre abuso emocional, relações tóxicas, e a gente vai explorar o tema sobre as seitas. E a gente estava conversando antes de começar essa live, né, Marta? Sim. Que coincidência de ter acontecido essa questão com o Dalai Lama agora, né? Exatamente. E a gente vai falar sobre isso, mas a gente já tinha planejado essa live antes disso ocorrer. Sim. Então a gente vai falar muito. Queria que você, Marta, se apresentasse para o pessoal. Eu já falei de você, queria que você falasse um pouco de você, da tua trajetória e contasse também de onde que vem o teu conhecimento tão extenso e profundo sobre seitas. Lembrando que a Marta, ela é muito estudiosa, então ela se aprofunda em muitos temas e é bastante conhecedora daquilo que ela pesquisa. Sim. A gente combinou já faz acho que mais de um mês, né, sobre esse tema, e não dava num dia, não dava no outro, aí resolvemos fazer hoje e eu achei ótimo. Vem mais pra cá um pouquinho. Chegar mais pra cá. Eu fiz a minha formação em Jung e eu também traduzi durante muitos anos palestras e livros de um francês que é meio freudiano, meio lacaniano, fala também da transpessoal. Inclusive, eu vou usar como base no que eu vou falar hoje, esse livro aqui. Ele existe em português, foi publicado pela Verus, mas eu não achei o meu exemplar hoje. Então, eu estou mostrando para vocês em francês. Chama-se Seitas, Igrejas e Religiões, né? Então, a questão do Dalai Lama que você falou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. E depois a gente vai bater uma bola aqui de várias situações. Aqui. Tá bom. Então, uma amiga minha muito querida tradutora, porque eu, além de psicóloga, eu fui tradutora há muitos anos. Ela me escreveu sobre essa questão do Dalai Lama. Ela falou, você vai participar da live hoje? O que você acha do que aconteceu com ele? E ela disse, o que mais me chocou foi que as pessoas estavam ali em volta e não fizeram nada, ficavam rindo, assim, uma risada meio angustiada, mas não tomaram nenhuma atitude. Eu não vi o vídeo
eu vi o que as pessoas falaram. Mas o que eu penso sobre isso? Dentro da visão junguiana, a gente precisa olhar a nossa luz e a nossa sombra. Então, o que acontece? Muitas vezes, essas pessoas que estão muito voltadas para o lado espiritual, para as religiões, elas acabam se esquecendo, entre aspas, de olhar a própria sombra. E isso acontece com muita frequência com relação a esses padres que são pedófilos, né? Então, eu imagino que isso possa ter acontecido com o Dalai Lama, que ele, desde pequeno, foi tão incensado pelo olhar dos seguidores, dos discípulos, que ele acabou não prestando atenção na sombra dele e acabou fazendo isso. Eu acho interessante porque todos nós somos humanos, então a gente tem a maioria de nós tem uma necessidade de criar nomes e atributos às pessoas, e eu li que, não sei se você que trouxe, que a pessoa se desresponsabiliza da própria liberdade que ela tem, né? A gente tem liberdade de tudo e as pessoas se desresponsabilizam. Uhum. Então, quando a gente segue alguém, a gente não deve perder de vista que essa pessoa é um ser humano como nós. Exato. E eu falo isso em relação a mim mesma, porque eu acho que as pessoas têm que ter a própria experiência. Por isso que eu sempre falo, quanto mais despertos, melhor. E a minha busca, e eu desejo que seja a busca de vocês também, que toda vez descortine mais cenários pelas experiências e por aquilo que faça sentido, sem vocês perderem o sentido de identidade de vocês. Porque uma seita, ela tem um aspecto muito relevante, que a princípio, que a gente vai pensar em relacionamento narcísico mesmo, e em toda aquela sequência da adulação que tem o relacionamento narcísico, que a gente tanto fala aqui, onde você se sente tão enaltecida na sua identidade, e quando você tem uma identidade frágil, pensando numa situação macro, quando você tem uma identidade frágil e vem um líder religioso de uma seita, ou a gente pode pensar até em sistemas políticos também. Sim. Então, vem um líder e coloca que você é importante e que ele vai cuidar de você. Exato. Então, você se entrega, e muitas vezes as pessoas são pessoas que são pouco vistas ao longo da vida, ou não são nada vistas, pessoas que têm já vêm de relacionamentos tóxicos ou vêm de situações muito difíceis onde a própria identidade ela não é nem validada nem valorizada. Exato. E aí pega uma pessoa que valida a princípio e valoriza essa identidade, essa pessoa é Deus. Sim, exato. Essa pessoa é Deus. Porque a gente até teve ideia de fazer essa live por causa do love bombing que acontece, né? Eu aprendi muito com a Silvia sobre esses narcisistas perversos. Eu não conhecia, antes de vir para cá, essa expressão. E o que eu achei muito bacana na terapia com você, dentro do MDR e tudo isso, é que você salienta o valor que nós temos interior. E a nossa identidade. Exato. Se ela ficou num relacionamento tóxico e numa seita, essa identidade, ela, como no relacionamento tóxico, ela vai se desintegrando totalmente. Exato. E o líder, ele fica o detentor de tudo, inclusive de bens materiais, da hora-vida da pessoa. Uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho. Eu tô falando, eu queria que você contasse um pouco do passo a passo dentro do estudo da seita, de como que as pessoas vão se despersonalizando e do jeito que as pessoas entram em contato com a seita e quais são os caminhos que podem levar e a tua experiência de conhecimento e de vida. Tá. Então, eu já tive contato com muitas seitas, direta e indiretamente. Já atendi muitos pacientes que vieram de seitas diferentes e já ouvi coisas assim inimagináveis. Então, essa oportunidade de estar podendo falar para vocês, de estar podendo alertar, para mim é muito importante, é muito cara, né? Mas voltando um pouquinho lá na pergunta da minha amiga, dos observadores lá do Dalai Lama,
O Jung fala da consciência de grupo, que em certas situações ela se sobrepõe à consciência individual. Então, quando, por exemplo, essas torcidas de futebol matam pessoas, elas perdem a própria consciência. E numa seita, isso é super comum, porque um dos primeiros passos das seitas em geral é destruir o ego da pessoa, como você falou, a falta de identificação, né? E a moral, né? O que você está vendo um ato, ou mesmo o próprio líder da seita tendo regalias e você Sim. entende de uma maneira totalmente distorcida Sim. que ele pode ter regalias. Eu estou escutando a série que acho que até colocaram aqui o Spotify, que é super legal, que chama Seitas. Vale muito a pena. Eu entrei em contato, até passei para Marta. Depois a gente decidiu falar, até por conta, a gente decidiu falar por causa da experiência da Marta, e eu já nem sabia que tinha esse podcast, que é super indico para todo mundo, chama Seitas, e que acho que alguém escreveu aqui, é fantástico. Então ele também dá vários líderes, como que foram se desenvolvendo e como que foram fazendo lavagens cerebrais de coisas que são inimagináveis, como a Marta mesmo falou, da pessoa passar, se humilhar, quem está de fora não acredita, e é a mesma coisa do relacionamento tóxico. Sim, exatamente. Essas pessoas que estão na seita, o que acontece? Às vezes tem seitas até que mudam o nome da pessoa para eliminar totalmente qualquer resquício de identidade. Assim como os relacionamentos tóxicos com narcisistas perversos, eles são afastados. Isolados, porque eles não têm com quem trocar e para perder o discernimento, Exatamente. Né? Tanto que esse livro, ele fala do desvio ao discernimento. As pessoas que estão dentro de uma seita, elas estão assim perdidas, estão como que cegas, sabe? É como se tivesse uma fumaça. E isso eu percebo também nos atendimentos de vítimas de narcisistas perversos. Eu tenho algumas pacientes que ela sabe que aquilo não está certo, que aquele cara não é o santo que ele diz. Tem até uma pessoa que o cara fala que ele tem um espírito elevado e tudo, e faz um mal danado para ela e para os filhos, e ela não consegue perceber. Então, em alguns momentos ela duvida, acha que ele até esse ser iluminado, achava, né? Porque hoje... E ele fala que no começo ele dizia que a mãe dela tinha uma energia muito negativa, que era uma energia muito ruim. Ela não podia sair para trabalhar, porque no trabalho ela trazia energia negativa para casa. Enfim, quando se separou dele, ela não tem como sobreviver, não tem, sabe, se perdeu totalmente. E aí com o MDR, com essa conscientização do narcisismo perverso, a gente vai recuperando quem a gente é, né? E é interessante de ver como que em várias áreas da nossa atualidade a gente pode estar dentro de uma relação tóxica com um narcisista perverso. E eu gosto sempre de explicar muito bem para vocês por que é o perverso. O que significa o perverso? O perverso é aquele que sabe que existe a lei, isso é muito importante. Ele sabe que existe a lei, mas ele tem a lei dele. Ele tem a lei dele. Então, para o mundo, ele se mostra o bonitão. E eu tô falando seja quem for. O bonitão, o cara que tá bem na fita. Isso. Só que nos bastidores, a lei é dele. Ele cria a lei, ele cria as regras, ele cria o castigo para quem não o obedece. Uhum. E inclusive isso que você falou do chefe da seita, do líder da seita poder tudo e os adeptos não poderem nada, o Jean-Yves Leloup também fala sobre isso, que a gente se enxerga através do olhar do outro. Então, ele mesmo dizia, porque ele tem muitas pessoas que vão atrás, que adoram tudo, ele escreve muito bem. Ele não é ligado a uma seita, até onde eu sei. Mas ele fala que é muito difícil para aquela pessoa que está sendo olhada com aquele olhar de endeusamento sustentar essa consciência dele. Então, é muito importante
numa terapia ou numa família que o pai e a mãe ou que o terapeuta consiga olhar para o paciente com amor e com confiança no que ele tem de bom, nos valores dele, na identidade dele, na qualidade dele. Mas alguém aí perguntou como reagir, como se imunizar com relação às seitas, né? Reiterando o que você disse, que essa blindagem para as seitas e quando você está em processo de recuperação, isso que você falou de ativar os recursos da pessoa, ativar quem a pessoa é, a identidade dela, esse é um caminho de cura emocional. E a gente fala de cura emocional no sentido de reconstrução, é uma cirurgia. Você vai reconstruir, você vai resgatar, você vai amalgamar todas as suas partes que foram fragmentadas dentro de um processo de lavagem cerebral. Então, essa é uma função de resgate muito importante, muito séria, onde a pessoa volta para a realidade enxergando como se tivesse saído de uma seita. De um moedor de carne. Tinha pessoas que me diziam que ela se sentia como uma carne moída, ela estava completamente em pedaços, né? Mas ele fala dessas perguntas básicas que eu acho muito legal. Ou num relacionamento afetivo, ou num trabalho, ou numa seita, ou numa igreja, ou numa amizade. Se perguntar essas 4 coisas. Primeira, esse relacionamento ou essa associação, essa comunidade, está me deixando mais inteligente? Segundo, essa relação está me deixando mais afetuosa, mais amorosa? Essa relação está me deixando mais viva, cheia de energia? E essa relação está me deixando mais livre? Essas perguntas são essenciais, porque o que acontece? Como no love bombing do relacionamento tóxico, quando você entra numa seita, você é endeusada. E faz. É aquela sedução, literalmente. E depois que você tá bem presa lá dentro, aí começa a depreciação. Exato, exatamente. A depreciação e a retirada total da identidade, da capacidade da pessoa, né? Eu atendi uma pessoa que ela me dizia assim que tinha dia que ela não sabia nem quem ela não sabia como agir, ela não conseguia trabalhar, ela não sabia o que fazer. Fora que eu conheço vários casos de depauperação. A pessoa entrega tudo que ela tem. Financeiramente falando, Financeiramente, exato. E aí, quando vai sair, eu brinco que a pessoa sai com um dedo na frente e um dedo atrás. Não é nem com uma mão na frente e uma mão atrás. De tão depauperada que ela está em todos os sentidos. E é muito interessante porque as pessoas se perguntam assim, mas como que eu entrei nesse tipo de situação quando saem? E existem muitas crianças que nascem e que vivem desde pequenas e passam por torturas, por uma sexualização precoce. Elas crescem sem discernimento, porque o que você coloca na mente de uma criança como verdade, para elas o mundo é assim, eles não têm nem discernimento, senso crítico de poder pensar que pode ser diferente, que aquilo é assédio sexual, inclusive, não tem nem essa ideia. Então, para vocês verem como que é importante essa pergunta o tempo todo, assim, o que eu estou fazendo com a minha hora vida? Porque uma seita, ela tem a manha de dividir o eu e os outros. Sim. De uma maneira onde os outros são inimigos. Sim. Os outros são os meus inimigos e é nós da seita, que inclusive eu estava ouvindo o podcast, que criam linguagens alternativas. Tem um líder que criou uma linguagem alternativa e os seguidores acabam incorporando. Imagine crianças pequenas entrando nessa linguagem alternativa. Mas eu queria fazer uma ponte também com o que pode ser seita num amplo espectro também. Porque a gente conversando aqui, eu me lembrei de um filme antigo que
indico muitas vezes como que a pessoa pode se perder dela mesma em diversos tons da vida. Por exemplo, vocês lembram de um filme chamado O Diabo Veste Prada? Sim. Esse filme, ele é muito interessante, porque a gente pode pensar o campo onde que a atriz, que eu esqueci o nome dela, ela era uma jornalista. Sim. E ela entra dentro de uma história Prada, que significa no filme todo o glamour, tudo que é muito colorido, muito especial. E tem a deusa de lá, que é a dona lá de todo o local. Sim. E quando a gente tá assistindo, é uma coisa que me ficou muito marcante, que parecia que coisa, ela não vai conseguir ficar do lado dessa mulher, ela não vai conseguir ficar nesse ambiente, porque ela estava o tempo todo patinando. E aí, é interessante que quando ela decide sair dessa seita, aí ela encontra com os amigos dela, a Anne Hathaway, é esse mesmo, né? E ela encontra com o pessoal fora, que são os amigos dela, e não é tão colorido, mas é a vida como ela é naquele momento. Naquele momento, o lugar que se encontra não é glamour. E aí ela sai daquela seita, e os amigos olham e falam assim, nossa, aonde que você andou? Sabe? Quer dizer, existe um mundo além disso. Sim, o mundo não é só isso. E a pessoa que está lá dentro, ela tem medo de sair. E é um medo totalmente irracional. Eu me lembro que eu atendi uma pessoa que ela precisou ir para um outro país por causa de uma circunstância na seita. E ela pensava assim, ai meu Deus, tomara que eu consiga voltar. Como se não existisse mundo fora daquilo. Exato. E só fazendo a ponte com esse filme, eu me lembro que no meio do filme, em algum momento eu entrei e falei assim, nossa, ela vai sair, não existe mundo fora disso. E aí eu falei assim, volta aqui pra você ver que a gente, como esse embelezamento, e seja que lá era um embelezamento típico mesmo. Sim. Mas aqui a gente tá embelezando, olha como você é legal, como você é inteligente, tá embelezando outra pessoa também. Sim. Como que vai ficar sem isso e depois pá, um tapa na cara e a pessoa, não, peraí, não foi bem, não foi tapa que eu te dei. Sim. Isso não é tapa, isso é amor. Uhum. Cara, isso daqui é amor, isso não é tapa. Ah, tô pegando todo o seu dinheiro, mas é porque você não sabe direito, é porque eu te amo. Sim. É porque eu te amo, isso não aceita. Exato. Uma outra referência que ele dá no livro, que eu também percebi nos meus estudos, nas minhas vivências, é que os objetivos das seitas são elevadíssimos. Você vai atingir a paz, você vai atingir a iluminação, nós vamos mudar um mundo, criar um mundo perfeito, de amor, de bondade, o que tem de melhor no mundo. E você entra e de repente é tudo diferente. Os meios são completamente diferentes dos fins, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente prestar atenção. E o que você sempre fala, o corpo. O que seu corpo está te dizendo? Porque quando alguém te massacra, como muitas vezes a pessoa é massacrada na seita, porque para romper o ego, ela precisa ser massacrada. O que é? A gente sente aquele mal-estar psicológico e mal-estar físico. Então, vamos parar para olhar para isso e vamos prestar atenção, né? E é verdade, porque você estava me falando, eu me lembro de alguns treinamentos que a gente tem inúmeros, e que a pessoa fica sem comer, fica sem... Sem dormir. E depois fala assim, não, agora você vai fazendo isso que a pessoa faz. Exato. Porque ela tá tão frágil que ela faz o que mandarem. Sim. E isso sem contar em sistemas... a gente pode pensar em nações, né? Você vai tirar um monte de situações que são básicas do ser humano e que o ser humano precisa viver determinadas situações para se reconhecer, para se conhecer, e fica só setorizado em algumas pequenas situações, a vida fica sendo só limitada a determinadas situações e a pessoa perde o discernimento. Então são seitas pequenas, seitas médias, seitas familiares, seitas a gente está usando esse nome, né? Mas o que é uma lavagem cerebral onde existe o poder, e esse poder é o que significa a vida para a pessoa, e se a pessoa não faz parte dessa tribo,
e ela vai querer fazer parte da tribo do arroz soltinho e não do arroz grudadinho, né? Sim. Então ela não pertence. Ela não pertence e muitas vezes ela é perseguida. E a gente precisa pensar em vários tipos de tribo. A gente pode falar que tribos extremamente amorosas, que fazem determinadas situações emocionais acontecerem, eu não quero dar nomes aqui, e às vezes as pessoas desistem de fazer parte dessas tribos, não dessa só, de várias outras, e como que elas são execradas, e como que é difícil a reentrada na realidade se ela entregou anos da vida dela com esse tipo de família, entre aspas, Sim. que é isolada do mundo, do resto das pessoas. Sim. E que se mantém como se fosse um pseudo-planeta dentro do planeta Terra tão extenso, repleto de experiências inusitadas que a gente pode viver, né? Sim, eu conheço pessoas que foram para seitas que eram médicos, cirurgiões, engenheiros, advogados, e que na seita ia lá distribuir folheto, trazer novos adeptos, sabe? A pessoa era completamente massacrada. Agora, uma coisa interessante que ele fala no livro e que eu percebo também nas pessoas que entram nas seitas é essa falta de autovalorização, essa questão do olhar. Talvez a pessoa não tenha recebido em casa um olhar benevolente o suficiente, que admirasse sabe assim, que tivesse compaixão com essa pessoa. Então ela vai buscar na seita um pai e uma mãe idealizado, ela vai buscar alguém que tire ela de algum tipo de sofrimento, e é importante também a gente olhar para isso. Eu tô me lembrando também eu li essa trilogia das assassinas, né, que tem da Flor de Lis, da Suzana e tal, e como em determinadas situações pessoas que estão mais na rua tal, e em várias situações de fragilidade, quando encontram um acolhimento, seja ele qual for, distorcido como for, Sim. Como que existe uma valorização, seja como for, distorcida. Sim. Como as pessoas pagam um preço muito alto para continuar tendo. Sim. Esse tipo de valorização. Isso, ela vai buscar em qualquer lugar, mesmo que seja num lugar que seja maléfico, porque essa questão perde o discernimento, né? Exato, que tanta sede de ser validado. Isso. E de ter valor, exato. Que a pessoa mate e morre pelo que eu sempre falo, que é o leitinho bom. Sim. Precisa do leitinho bom, só que ela não sabe que o leitinho é tóxico. Exato, essa Flor de Lis aí da trilogia que você falou é um exemplo. As crianças se submetiam a coisas horríveis, impossíveis de serem suportadas, e elas se submetiam porque precisava de alguém que desse um olhar positivo para elas, que desse algum tipo de acolhimento, né? Sim, os adolescentes e pessoas mais adultas também que estavam lá com ela, tinha todo esse tipo de acolhimento totalmente desviado, e ela promoveu isso, ficou líder, ela e o marido dela, da filha. Sim. Toda aquela distorção, que é o que acontece muito nas seitas, aquela distorção sobre quem é quem na história, e o que é o que. E uma outra coisa que você falou, que também é interessante da gente observar, para a gente se imunizar contra as seitas, é a gente procurar assumir a nossa liberdade, assumir as nossas responsabilidades no mundo. E para conseguir isso, é preciso que a gente tenha tido um olhar valorizador. Porque se a gente não vê valor em nós mesmos, não, eu não vou conseguir viver nesse mundo, eu vou ter que entrar em algum lugar aonde eu só vou obedecer ordens, e aí eu vou ser feliz, né? E eu obedecendo ordens, eu estou dentro de um campo de aceitação. E de proteção. Exato, de proteção. E que é como se fosse um efeito droga. Exato. E que me dá... Gente, quando eu falo efeito droga, é droga de verdade, porque... Sim. O alimento, né, a nutrição da droga é a própria droga, e se eu fico sem a droga, eu fico achando que eu não existo. A minha identidade, e o pior é que cada vez menos a identidade vai existir. Exato. Cada vez menos. Então, quanto mais você fica numa seita, mais a tua identidade vai desaparecer,
mais vai ser a identidade do líder, mais você vai precisar da liderança deste líder, aí está o narcisismo perverso que a gente fala, sim, e que é o perverso que ele quebra a tua identidade, ele se impõe como identidade, e você, como se fosse um efeito de droga tóxica, você mama da identidade do teu líder porque você não tem mais identidade. Isso. E uma coisa que eu pensei agora, com isso que você falou, é com relação à plasticidade cerebral. Porque se você vive lá muito tempo, você vai criando canais no seu cérebro, canais de transmissão neurológica, que... Sinapses. Sinapses, exato, é isso que eu queria lembrar. Sinapses que vão nesse sentido de te desfazer cada vez mais e de fazer com que você acredite cada vez mais naquilo que está acontecendo, e as pessoas vão perdendo a identidade e a consciência, porque se você está na seita e o cara fala, vai lá limpar o chão, e você leva aquele susto, não, todo mundo está falando que tem que ser, então a louca sou eu, né? Você vai perdendo o teu discernimento, e é muito interessante porque quando a gente fala de sinapse, eu gosto de falar muito dessa coisa do vício cerebral. Então, quanto menos você usa uma parte do cérebro, mais você vai se viciar em outro jeito de funcionar. Isso, então, você tem um circuito viciado de funcionamento de submissão, onde você... Literalmente você vai esquecendo de como você funcionava quando você tinha o mínimo de autoridade interna. Exato. Então, quando você sai de uma seita desse jeito, desse tipo, você sai precisando de fazer essa rede neurológica trabalhar a seu favor, no sentido de você voltar a ter identidade, saber o que você quer, o que você não quer, fazer a leitura do corpo. Sim. O que é bom. Deixa eu ver, meu corpo, ele é um sobrevivente. Eu tô vivo. Tô viva? Ele é um sobrevivente, então ele está me dando informações ininterruptamente. Aonde eu posso não ter mais informação no cérebro e tá totalmente embotado, sem a percepção clara da realidade, eu posso me pautar na sensação do corpo e ir passo a passo me resgatando através dessa sabedoria que é o meu anjo da guarda, que é toda a minha intuição sobre o que é bom para mim tá dentro do meu corpo. Outra coisa que eu pensei agora é também no paralelo com o relacionamento tóxico e as seitas, é assim, o cara que está subjugando a moça ou a moça que está subjugando o moço ou vice-versa, ele vai projetar nela toda a maldade dele. E os dirigentes das seitas projetam no mundo, na família das pessoas que estão lá, toda a maldade deles, né? Então, fica muito atenta, sabe? Essa sedução inicial, que é o love bombing do relacionamento, é muito forte, eles são muito espertos. Olha, aqui a astrologia com florais está falando, mas falar de religião aí é tabu. Pois é, a gente está falando de tudo, eu acho que cabe a cada um, e concordo super com você, eu acho que cabe a cada um buscar dentro de si, se tem, é para despertar, essa live aqui é para despertar. Então, se tem algum lugar seu que você está num lugar funcionando para você como uma seita. Então, você pode estar até numa questão de religião que pode te levar para um lugar muito interessante, mas você está entrando nesse lugar também e colocando esse lugar como uma seita. Sim. Então, a grande dica aqui é assim, nunca se esqueçam de vocês. Separem o olhar de vocês e o discernimento. Em qualquer lugar que vocês vão, inclusive aqui, no que eu tô falando, no que a gente está falando. Exato, exatamente. Não endeusar ninguém. Perceber que são todos iguais no mesmo nível, né? E tem as religiões que praticam o ostracismo, sim, 100%. Não vou nomear, não vou apontar, mas claro que tem. E tem as religiões que se formam seitas, e a gente tem histórias... tem filmes, tem histórias escritas, tem esse livro maravilhoso que a Marta está falando, que existem seitas que falam em nome de seres supremos aí e que induzem as pessoas a fazerem coisas assim muito maléficas. Exato. Muito maléficas, inclusive a tentar contra a própria vida, que a gente sabe disso.
E a Rosana está falando, muitas vezes até o ambiente de trabalho é tóxico, totalmente, porque é aquele ambiente doente, sabe? E que pode ser uma seita. Exatamente. A gente pode ver o ambiente de trabalho como uma seita. Exato, exato. E a origem da palavra seita, isso de apartar as pessoas, vem de seccionar, de cortar. Olha isso. Então, de separar, né? E assim, unam-se aos bons, né? Imagina você tá numa empresa tóxica e assim, é o nosso time, é o nosso time. Eu não tô nem falando de jogo, de esporte, tô falando de empresa. É o nosso time. E esse time sabe o que tá fazendo com você? Tá tirando sangue. Você tá lá 25 horas por dia trabalhando. Quando você dorme, você ainda sonha com a empresa, porque você não pode se desligar um minuto. E você é um escravo da empresa que você trabalha, da seita, porque você acha que você tem que ser bem visto. E é toda uma cultura de seita, uma cultura abusiva em determinadas empresas também. Sim, e é semelhante a empresa com o marido e com a seita, porque o marido diz, você não vai encontrar ninguém que te ame mais que eu. Pois é. A empresa diz, se você sair daqui, você não vai conseguir trabalhar em mais nenhum outro lugar. E na seita vai dizer, se você sair daqui, você vai estar totalmente desprotegido nesse mundo. Você não é ninguém. Exato, não é ninguém. Você não é ninguém. Mesmo. E o trabalho das seitas é tornar você um ninguém dentro da seita. Exatamente. Ai, gente, fala. Olha, gente, então assim, não estamos lascados, estamos assim, lapidados, é diferente, a gente vai ficar muito lapidado para ter discernimento, para enxergar o que é o que, saber separar as situações para a gente poder estar no ponto de estar com as pessoas e com a nossa própria identidade na vida. Eu queria falar uma coisinha a mais, assim, que o Jung diz que a gente recebe os pacientes de acordo com nossa patologia. Então, eu tô vendo aí algumas pessoas que já estiveram em seitas, a nossa função, a nossa missão, que já estivemos e já saímos, é trazer essa luz para o mundo, levar esse ensinamento, essa consciência, para evitar que outras pessoas precisem entrar nesse tipo de coisa, né? Muito bom, muito bom. Adorei o recado, muito bom. E é isso, a gente deseja que vocês estejam despertos cada vez mais e cada vez mais com a consciência de quem vocês são. E se tiver alguma situação que cause algum infortúnio, alguma situação de desconforto em relação à própria identidade de vocês, vejam o que é. Olha, aqui o Danilo, a religião seita proíbe no púlpito a família e amigos de ter contato com ele. Porque Sim, sim. Isso é terrível, terrível. Nossa Senhora, eu já vi, para quem fala francês, tem um programa que se chama 1001 Vidas. E aí ele entrevista todo tipo de gente lá na França e pessoas que estiveram em seita. A pessoa que não segue, mesmo estando dentro da seita, que não segue exatamente as ordens do chefe da seita, são completamente ostracizadas. Eu me lembro de um caso de um menino que eles moravam numa casa grande na França e existia um pombal. E aí, quando o menino fazia xixi na cama, ele era obrigado a ir dormir no pombal. Imagina o pavor que essa criança não sentiu, o desespero de sofrer esse tipo de agressão. E para eles, sem discernimento, estava tudo certo. Estava tudo certo para todo mundo. Tudo certo. E esse tipo de ostracismo, né, desse lugar onde que a pessoa não é aceita, a gente vê pessoas que, de fato, elas começam a se fechar dentro das seitas, e quem é diferente deles, eles não aceitam. Não aceitam. E pode ser da família, pode ser... seja o que for. Então, prestem atenção, discernimento, e que vocês, que essa live possa ter dado para vocês uma abertura, mais uma chave para abrir mais portas para vocês que já estão abertas, mas que vocês possam ser detentores da chave que abre todas as portas com a identidade de vocês, e que vocês possam seguir, passar, ver a seita e tal,
e observar, na medida do possível, esse olhar lúcido ajuda a despertar as pessoas também. Sim. E possam ser agente da mudança que a gente quer fazer na gente, que seja nos outros também. Exato. E queria uma palavra que você possa dar para as pessoas queridas que estão nos assistindo. Então, eu acho que é bem esse negócio da tocha, sabe? É como o curador ferido, né? Que o Jung fala. O centauro que foi flechado pelo Hércules e que tinha aquela ferida incurável. E ele trouxe os ensinamentos para Esculápio ou Asclépio, que é o pai da medicina. Então, quem já esteve, quem tem esse conhecimento, que traga essa tocha de lucidez para as pessoas do mundo. É isso mesmo. Então, olha, eu agradeço muito você ter estado comigo. Eu também, me convidaram. E eu estou muito contente que vocês estão com a gente, porque isso aqui é atemporal. A gente está falando sobre rede de Wi-Fi e que possa expandir para despertar as pessoas. E semana que vem, novos temas para vocês. Um grande beijo e até a semana que vem. Obrigada a todos.